Olá, sejam muito bem-vindos em mais uma tarde especial aqui no Conexão Diálogo. Hoje, eu, Liliana Rodrigues, estarei com você conduzindo mais um tema importante para que a gente aprenda mais. E nós vamos falar sobre sexualidade e espiritualidade. E eu estou muito bem acompanhada. A doutora Iranete Brito, ela que é sexóloga cristã, ela também é neuropsicóloga e terapeuta de casais, também pastora, e ela tem uma liderança no projeto que é Mulheres em Construção. Bem-vinda, doutora. Obrigado, boa tarde. Na verdade, obrigado pelo convite, né? Estou muito honrada. E eu sempre quis estar aqui, na verdade, né? Para trazer essa visibilidade aí, com essa nova demanda aí sobre a sexualidade. Você sabe que o tema é polêmico. Sim. Quando, né, falamos sobre sexo, sexualidade, espiritualidade, já tem aí um olhar, né, que é preocupante. Mas calma, relaxa que vai dar tudo certo. No final, nós vamos ter paz. Como é, doutora Iranete, que eu posso unir, né, fé e sexualidade, ou como nós enxergamos a sexualidade a partir desse olhar literal, né, nessa união de que também é de Deus. Exatamente isso, né? Quando a gente tem o entendimento de que o sexo foi criado por Deus, né? Lá em Gênesis fala que Deus criou o homem e a mulher para que coabitassem. Então, ali já está falando, a sexualidade já iniciou ali. Então, tem sim como a gente faz essa associação, porque foi criado por Deus. Como é um tema que sempre vai provocar uma certa curiosidade, existem pessoas que nem sempre têm coragem para perguntar tudo. E hoje eu serei muito corajosa. Então, eu estou representando uma comunidade, estou representando todo um povo aqui nessa oportunidade. Nós estamos falando sobre a importância de discutir sobre o tema. Então, como é essa atuação, esse tema, dentro da comunidade cristã? Então, tem um tabu ainda, né? Tem crenças limitantes, tem pessoas ainda que estão bloqueadas, né? E esse é o meu desafio, né? Eu acredito que, além da psicologia, né, que é uma área que eu já atuo, e como terapeuta de casais, eu tive esse propósito de fazer mesmo a sexualidade, né, o curso da sexóloga, justamente para entrar nas igrejas, que é onde eu vejo que a demanda é muito grande de ajudar famílias, casais, principalmente, né? E quando fala de sexualidade, as pessoas associam isso, infelizmente, à pornografia, sendo que não é verdade. A sexualidade, ela fala do nosso libido num todo, ou seja, o corpo todo, né? Então, eu tento exatamente focar, enfatizar isso, né, dentro das igrejas, das palestras, e graças a Deus tem sido um bom resultado. Doutora Iranete, é com leveza que a gente tem que falar sobre o tema, né? O corpo foi feito para viver algumas emoções. Vamos colocar desse jeitinho mais amável. E aí é normal você ter algum comportamento, aí eu vou falar direcionado para um público que é casado, porque a gente está dentro de um princípio cristão, né? Mas, de um modo geral, nós precisamos conhecer o nosso corpo e saber do que ele gosta e do que ele não gosta. Então, existem mitos, existem histórias, existem contextos, e aí eu não vou me apegar a algumas questões polêmicas, porque nem vai ter tempo para a senhora responder tudo. Mas eu sei, né, que o homem e a mulher, eles são, né, levados a essa condução mais amorosa e são conduzidos a sentir o prazer, né? Então, quando isso não está acontecendo, é preciso avaliar. Exatamente. Quando chega esse ponto de um dos cônjuges, no caso, não sentiu, um companheiro não sentiu prazer, a gente tem que averiguar o que de fato está acontecendo, né? Muitas vezes são questões emocionais e muitas vezes hormonais. E aí, quando a gente olha para a questão hormonal, em que momento isso pode ser um indicador ou sinais? Porque quando jovem, vou colocar aqui, a gente tem um público jovem também, que nos assiste, né, parece que tudo tem que funcionar perfeitamente. Eu estou falando de jovens casados, de jovens que têm uma relação segura, tá? Mas casais também, até uma certa idade, algumas coisas funcionam bem e outras acabam não funcionando tão bem. Então, quando é que eu tenho que olhar porque não está funcionando tão bem? Verdade. É relativo, né? Que eu particularmente, eu tenho pacientes que já estão passando por esse processo de perda, né? E são jovens. Como eu falei, está relacionado ao emocional, né? E a maioria, claro, são casais e pessoas que já estão na idade acima dos 40, né? Entre 35 e 40 anos, onde se inicia o climatério, né? E aí, ali sim, começa a ter uma queda, né, hormonal, e aí sim afeta, com certeza, o corpo e o libido vai um pouquinho abaixo.
Mas também tem aquela questão de que dá para fazer algum aquecimento, dá para fazer um estímulo, dá para ter algum tipo de condução para que a coisa fique mais criativa. Então, entre mitos, verdades e algumas coisas, e com muita sabedoria nessa hora. O que a gente pode trazer aqui como verdade ou como mito para ajudar todos nesse momento de uma pauta tão interessante que a gente tem que ter cautela? Então, um dos mitos que eu procuro quebrar, né, justamente algo proporcional e proposital, é que as mulheres acham que porque elas já estão acima dos 40, na menopausa, elas não têm mais prazer, elas não têm mais libido, não têm mais a lubrificação, sendo que isso é um mito, né? Hoje, com as ferramentas que nós temos e também com a reposição hormonal, a mulher pode sim ter uma qualidade de vida, ela pode sim voltar a ter o libido dela e tudo normal, como manda o figurino. E isso influencia na vida sexual? Com certeza. Uma mulher que não lubrifica, um exemplo, ela compromete o assoalho pélvico, isso faz com que gere dor na relação. Isso não é saudável nem para ela, nem para o seu parceiro. Então, nós estamos falando com sabedoria, com inteligência, e a doutora Iranete está aqui, trazendo essa pauta de importância. Às vezes, por você ser cristão, eu vou falar, né, ter uma religião, ou alguma coisa mais limitante, crenças limitantes e tal, nós precisamos conversar, nós precisamos falar, né, o ser humano, o casal em si, ele precisa viver essa liberdade. Nessa junção, você tem que ter prazer, e você tem que conhecer o seu corpo. Então, se alguma coisa está errado, você precisa procurar saber se funcionava tudo bem, e agora não está funcionando, você tem profissionais para então procurar para que a gente possa trazer isso à normalidade, ter uma vida até os seus 80 linda e produtiva, né? Exatamente. E quando se fala de bloqueios, não está só relacionado à questão hormonal. Às vezes vem de traumas, né? Passados, de relacionamentos regressos, que eu sempre falo, nunca iniciar um relacionamento atual com bagagens do passado, né? Do passado é uma coisa, do presente é outra. E, infelizmente, isso é o que acontece muito. Pessoas começam relacionamentos atuais com bagagens do passado. E aí, por isso que eu falo, precisa fazer a terapia, precisa fazer ajustes, porque, às vezes, um exemplo, um abuso emocional, abuso psicológico, abuso físico, né? E aí, traz isso para o relacionamento atual e aí, com certeza, vai ficar comprometido. Olha, a doutora Iranete tocou num ponto importante. Às vezes a vida sexual não está bem resolvida porque você tem aí um trauma, né, que são essa carga que veio. Sim. E aí a gente tem que resolver. Então, quando eu falo, né, numa totalidade, procure ver o que é que está atrapalhando a sua vida sexual e a sua vida a dois e que pode ter ajuda de um profissional que vai tornar isso mais leve, para você ser livre e viver. E eu diria, né, com muita sabedoria, gozar da vida. Mas, com sabedoria, quais são esses sintomas que a senhora citou aqui sobre a menopausa, né? Porque eu acho que é o que boa parte das mulheres que estão aqui, nosso público é bem feminino também nesse horário, talvez esteja enfrentando, que precisa de uma colaboração agora sobre direção. Sim. A menopausa, ela é considerada a menopausa quando a mulher fica 1 ano sem o fluxo menstrual. Então, 1 ano sem fluxo, ela está menopausada. Antes disso, ela está no climatério, onde ela está oscilando, né? E aí, sim, tem uma queda, sim, de hormônios, aí perde-se estrogênio, perde-se testosterona, perde-se progesterona, e tudo isso tem que repor. São hormônios que, de fato, se a mulher tiver baixa, perda total disso, vai causar danos desde o cérebro até a ponta do pé. Eu falo que é mais de 90 consequências no seu corpo, então é bem doloroso. Fica aí o nosso desafio. Para quem é mulher, já sabe, às vezes, alguns sintomas. Você ou convive, né, ou mora com alguém que tem e precisa sempre estar administrando, porque algumas coisas mudam. O humor muda, Sim. A temperatura muda, né, e todo mundo acaba sendo treinado dentro do mesmo desafio e esperando que tudo se resolva e que fique bem. Mas, para você que ainda não entrou, também vigiar sobre aquilo que você pode melhorar, né? Naquilo que vai acontecer, inevitável, né? A mulherada dos 40 para cima aí, dos 45 então. Mas não é só sobre a mulher, também temos os homens nesse papel aí. E homem, eu acho que é mais duro ainda o negócio, né? Falando assim, na resistência, o coração duro, né? De, não, eu não vou procurar um médico porque alguma coisa está funcionando muito bem. O da mulher é interno, o do homem é externo. Então, como é que resolve o homem? Então, só enfatizando,
Como eu falei, a mulher geralmente é 40, 35, 40 a mais, ela já está no climatério, menopausa. Mas um exemplo, eu mesmo sou uma mulher menopausada, porque eu tirei o meu útero. Então, quando você tira o seu útero, você já está na menopausa. Tá? Só queria reforçar isso. E tem um paciente que tem 28 anos e já está na menopausa, né? Porque teve que tirar o útero por conta de endometriose e vários fatores que afetaram realmente a saúde dela pélvica. O homem ele tem o problema da andropausa, né? Que é o quê? A falta de testosterona. Né? E essa falta, ela não só perde o libido, ele perde também massa muscular e massa óssea, então acaba prejudicando ele num todo. E como é que a gente faz para cuidar desses homens? Que eles sempre acham assim, não, eu sou forte, eu estou aqui firme e forte, não preciso, mas ele está complicando o relacionamento porque tem um certo tabu, tem uma resistência. Qual é a dica que a senhora dá, doutora? Ele tem que procurar realmente quebrar esses bloqueios, quebrar essas crenças, né? Eu sempre falo que no relacionamento o diálogo ele é primordial, né? O casal tem que ter um diálogo sem vergonha, sem tabu, né? Porque é um completando o outro, né? Eu falo que é uma via de mão dupla, é dá e recebe. Então, se a sua esposa está se doando e não está recebendo, tem que ver o que está acontecendo com esse parceiro. Com certeza ele deve estar com perda de hormônios e tem que rever. E é tão fácil. Hoje em dia a gente tem os hormônios bioidênticos, são muito práticos, né? E facilita a vida de todo homem. Doutora, a gente fala sempre que às vezes a responsabilidade só cai para a mulher. A mulher que tem que resolver, a mulher que tem que procurar, a mulher que tem que ir, a mulher que tem que fazer, enfim. Mulher fica nessa responsabilidade de resolver o problema. Que, na verdade, às vezes o problema está no homem e basta ir na concordância e na comunicação. Essa fica a minha dica. Conheça o seu corpo. Sim. Estabeleça, né, qual é o limite aí que você tem, mas todo bloqueio seja uma oportunidade para você ter qualidade de vida se você decidir ajudar a dois, não somente a carga sobre um. Então, fica aqui a dica, né? Cuida da andropausa, cuida da menopausa e vai ser feliz, porque entre mitos e verdades você precisa entrar na concordância, porque tudo a dois, quando dois combinam, dá certo. Sim. Combinado assim? Exatamente. Voltando um pouquinho só a falar de alguns pontos, né, dos sintomas da menopausa, o fogachos, né, que são os famosos calorões, né? A mulher está sentindo aqui aquela quentura, aquele calor que o ar-condicionado está bombando, mas ela está queimando daqui para cima, né? Que eu falo que não é o fogo do espírito. É literalmente os fogachos. E isso realmente é muito, muito doloroso, né? Quem passa sabe do que eu estou falando, porque eu também já passei. E isso é a falta de estrogênio no seu corpo. Então, a falta de estrogênio é necessária você repor ela. Porque, além de ter o fogacho, ainda também perde cognição. Então, afeta o seu cognitivo. Então, fica, o que eu ia fazer mesmo? Onde eu fui mesmo? Já aconteceu de mulheres deixar o celular na geladeira. E ela procurando o celular, quando abriu, está na geladeira. Meu Deus! Mas, infelizmente, é isso. São as flutuações que acontecem no nosso cérebro por conta da falta de estrogênio. Então, tem que repor estrogênio, né? A questão da lubrificação é a falta de testosterona. Também precisa repor, né? Que a mulher fica ressecada, compromete o assoalho pélvico, como eu falei, sente dor na relação. Então, tudo isso é a falta de testosterona. E a progesterona, que também não pode ficar atrás, precisa repor também por questão de evitar Alzheimer, demência. Então, viu como é necessário uma mulher fazer uma reposição? Mulheres e homens. Eu acho que a melhor dica nesse momento foi feita agora para você sobre o que precisa repor. E não só hormônios, reponha, né? Se recomponha e reponha tudo que é necessário para que você tenha qualidade de vida. Existem, né, algumas perguntas que eu poderia fazer aqui, né? Mas eu vou deixar a sua responsabilidade. Entre casadas e solteiras, porque esse programa não está direcionado, não, né? Mas casadas e solteiras, a gente tem a mesma estrutura de corpo, né? Na construção. Então, a orientação ela é para todos, mas algumas delas, no particular, seria tão importante falar. Você não pode se deitar com qualquer um. Porque a gente tem uma série de doenças aí para tratar sobre o assunto. Eu não posso deixar isso aqui, porque nós estamos num papel de conscientização e de responsabilidade. Então, assim, não é qualquer um. Eu falo assim, sobre essa quantidade de parceiros. É preciso zelar pelo seu corpo. Então, dada essa visão, né, olhando pelo aspecto mesmo de envolvimento, seja responsável com o seu corpo. Tem muitas doenças ainda sendo transmitidas e os números só são altos nesses indicadores, né, no Brasil. Então, assim,
as medidas mais preventivas, doutora, que hoje a gente ainda precisa conhecer ou saber. O que nós poderíamos deixar de contribuição aqui? É como você reforçou, né? Primeiramente, conhecer o parceiro, eu acredito que isso é muito sério, eu levo isso muito a sério, né? E independente de religião, eu acho que você tem que valorizar o seu corpo e se valorizar e a vida, né? Que é primordial, né? E hoje prevenção, né? Camisinha, claro, né? Anticoncepcional, né? E se cuidar, se prevenir, fazer os seus exames periódicos, né? Fazer o preventivo, né? Os homens fazer o exame de toque, né? Tem todo o cuidado com o seu corpo, né? Porque até para você dar alegria, prazer para o seu relacionamento, você tem que estar saudável. Eu fico imaginando, doutora Inete, que houve uma resistência, porque esse assunto ele é desafiador, espaço para isso não falta, mas nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer saber, nem todo mundo quer deixar você dizer tudo que nós precisamos saber, né? Porque a gente precisa saber. Então, nesse propósito, quando você escolheu, né, estar atuando nessa frente como autoridade, quais foram os maiores desafios? Exatamente, quebrar os tabus, né? Religiosidade, né? Inclusive, hoje, graças a Deus, eu tenho visto que esse público cristão, né, tem me chamado mais para entrar, para trazer mesmo conhecimento, porque é sobre trazer conhecimento, né? A Bíblia fala que o conhecimento ele liberta, né? Então, trazer, né? E as pessoas às vezes têm perguntas que eles não têm coragem de fazer para o seu líder, para o seu pastor, e aí pergunta para a sexóloga, né? E os pastores que me convidam, as empresas, transferem para mim essa responsabilidade, e tudo bem, eu me preparei para isso, e eu agradeço de coração, se chamar eu vou com o maior prazer. Mas, de fato, é um tabu ainda que tem que ser vencido, mas estamos tendo visibilidade, graças a Deus. Se a gente puder passar, né, a vez, a gente joga para quem pode responder e a gente fica livre, né, de qualquer situação mais comprometedora. Bom, eu imagino que como nós estamos falando sobre sexo e espiritualidade, né, é natural perguntar sobre o quanto a sua religião ou as suas crenças, vamos colocar assim, influenciam nessa área como sexóloga. Então, a minha religião é o cristianismo, né? A palavra de Deus, e eu estou embasada nela. Justamente por isso eu decidi fazer esse diferencial. Porque hoje não é falado, né, com tanta expressão, com tanta verdade, a sexualidade. Então, eu me embaso literalmente na Bíblia, né? Que tem vários livros que tem como me embasar e reforçar aquilo que eu estou ensinando, aquilo que eu estou falando. E é isso que tem feito a diferença dentro das igrejas, né? Eu falar, como pergunta, pastora, ou então, doutora, pode isso? Aí eu falo, à luz da Bíblia, sim, vamos lá. E aí eu vou e embaso com um versículo bíblico e tem quebrado muito tabu, entendeu? E tem ajudado muitos casais. Precisamos. Sim. Porque por falta de conhecimento, aí muitas pessoas elas acabam não tendo uma vida, né? Ou nem direito a uma vida, ou simplesmente deixam de viver, porque tem vários contextos, né, dessa questão. Então, até diz aí algumas teorias e alguns profissionais dessa literatura que alguns bloqueadores estão entre eles pais, professores e pastores. São os três, né? Então, normalmente isso pode, isso não pode. O conselho não deve, mas procure repensar para que possa normalizar. Sim. Então, assim, dadas essas lições, quais foram as primeiras lições ou quais foram as lições que hoje estão registradas na sua atuação como sexóloga, trazendo à luz da Bíblia? As perguntas mais frequentes são: pode sexo oral? Pode o sexo anal? Né? Eles geralmente perguntam isso, né? E realmente, como eu falo, eu procuro embasar à luz da palavra, né? Mas assim, doutora, mas tem casais que não são cristãos, né? Sempre eles me perguntam isso. E pode ou não pode? Eu sempre falo das 3 regras, né? Que primeiro, você se sente bem. Segundo, é consensual, né? E terceiro, é saudável para os dois. Então, se tiver essa peneira, se tiver tudo ok, o casal fica... A decisão é do casal. Entendi. Quando a gente olha para uma questão, diria, de responsabilidade com o seu corpo, obviamente, a gente vai ter alguns conselhos de princípios bíblicos, e aí você fica à vontade para decidir sobre o que você vai
prestar conta, vamos colocar assim, né, que você vai ter que responder, porque se você fica numa tortura, numa tormenta, numa preocupação, você precisa achar equilíbrio nisso. Sim. Mas nós vamos sempre ter o princípio como uma orientação. E isso somente Deus, né, ou a fé que você confessa, aí que você vai poder, né, achar equilíbrio e paz, né, nessa concordância. Então, fico aqui sobre esse conselho. Mas pode falar, pode, deve. E questão de valores também, né? Valores e princípios, que às vezes não tem a ver com a religião, né? A pessoa nem tem uma religião, mas ela tem valores, ela tem princípios, é aquilo que eu falei. Então, aquilo que cabe a ela, aquilo que ela sente bem também, né? Agora, voltado para o povo cristão, com certeza é aquilo que a palavra nos ensina, né? Porque nós temos uma bússola que está ali, tudo que pode e o que não pode. Então, tem que ler e tem que buscar realmente o conhecimento, para você saber, de fato, aquilo que vai ferir a tua santidade, que vai ferir o Espírito Santo, né? E aí você tem essa bússola como um parâmetro. Doutora, a gente está diante aqui de várias possibilidades, mas todo mundo, de algum modo, foi inseguro, né? Ou hoje, quem tem segurança, né, sobre essa atuação, eu diria, sobre essa manobra, né? Tá tudo bem, mas vamos partir do princípio que alguém precisa de alguns conselhos, né? A insegurança, ela faz parte da nossa vida sexual, tudo aquilo que nós desconhecemos, né? Como é que a senhora lida com esse contexto quando chegam as situações mais difíceis? Porque tem algumas loucuras, né? Nessas loucuras, não vou narrar aqui algumas, cada um é bem inteligente para algumas loucuras, né? O que acontece, né? Algumas pessoas têm fantasias, algumas pessoas, né, têm lugares da qual querem realizar. Existe uma situação que é preciso administrar. A gente recebe várias perguntas, viu? É desafiadora. Falando fora a parte no programa independente, né, mas você também é pastora, então, à luz da Bíblia, né, e como sexóloga profissional, deve saber que muitas perguntas são, assim, desafiadoras. Como é que manobra isso? Então, aquilo que eu falei, né? Se é cristão, eu vou reforçar a nossa bússola, que é a palavra de Deus. Se é um casal aleatório, um casal que não tem crenças, né? É aquilo que eu falei também. Eles têm que entrar num acordo e ver aquilo que é saudável para os dois, né? Mas tem coisas que são bizarras mesmo, né? E acaba que traz, além de trazer desconforto, traz danos no corpo. Isso não é saudável, né? Vamos falar do masoquismo, do sadomasoquismo, né? Vou até tirar de cena a pedofilia, porque isso aí já é inaceitável. Mas, infelizmente, temos casos bizarros, sim. É onde tem que tratar, porque, às vezes, eu sempre falo isso, todo excesso é uma falta. Às vezes, a pessoa está procurando preencher algo nela, né, e transfere para o outro, aquilo que é dela. Né? Então, aí eu já levo para a terapia, de fato, porque é algo muito seu, os seus conteúdos, então, se precisa ser ajustado, a gente tem que ajustar. É inevitável falar de algumas coisas, mas, de fato, a violência nunca vai caber. Né? Nada que vá deixar alguém em perda ou em algum dano ou em dor que excede vai ser bem-vindo. Então, é preciso repensar, você precisa administrar. Existem questões também mais tóxicas, né, que precisa também ver. Então, assim, a doutora está sendo super delicada, gentil, a pauta. Eu também, né, estou procurando fazer dessa gentileza, só para você refletir. Por quê? Porque aqui não vai dar para fazer perguntas, mas se você quiser ter esse acompanhamento, ter esse cuidado, ter essa orientação e tirar, né, nessa pergunta mais rápida, a doutora está aqui, tem Instagram, já faz o trabalho, já atua. Então, para você acompanhar ali o Instagram dela, ela faz essas dicas. Então, faz esse convite que é para você fazer as perguntas mais diretas e mais tranquilas, mas existem coisas que são inegociáveis. Então, bem-estar, concordância e permissão é uma coisa que precisa estar alinhada a dois. Mas, doutora, deixe a sua contribuição em alguns conselhos, né? Para mulher ou para homem, ou de maneira geral, mas para que a gente tenha qualidade no sexo, o que é primordial. Primeiro, ela se conhecer e ele se conhecer, né? O diálogo é primordial, né? O respeito, né, do corpo de um, do outro, com certeza. E eles buscarem formas de satisfazer o outro, né,
daquilo que eu falei, de conhecimento mesmo, de troca, de dar e receber, né? Porque, infelizmente, hoje é um tabu também. As mulheres, ela foi instruída, infelizmente, de que sexo é sujo, de que sexo é só para reprodução, né? Que não é verdade, né? O sexo, ele foi criado por Deus, né? Eu tenho até aqui, eu trouxe aqui o meu objeto de trabalho, né? Que eu falo para as mulheres, principalmente, né? Que essa aqui é a preciosa. A gente sabe que nós temos... Todas as mulheres têm esse pontinho aqui, que é o pontinho G, né, que nós chamamos de clitóris, que para você entender que Deus é tão maravilhoso que o homem, a glande dele é 3.000 terminações nervosas. A mulher é 8.000. 8.000, olha a diferença. Ou seja, é para a mulher ter mais prazer que o homem, né? Só que tem sido ao contrário. Por quê? Por falta de conhecimento, né? Então, porque veio de uma crença, veio de uma criação limitadora. E hoje eu tenho entrado nas igrejas, tenho atentado para esse detalhe justamente para destravar mulheres que são travadas, né? Hoje, infelizmente, muitos casamentos, Lili, acabam, não que o sexo seja tudo, não que o casamento seja só sobre sexualidade, mas isso é 50%. Né? E as mulheres hoje precisam entender que ela não é um objeto só de sexualidade, que ela não é só um órgão reprodutor, ela também tem direitos também, né, de ter o seu prazer também. Então, é sobre isso, né? Então, eu deixo essa dica assim, para ela se conhecer, o parceiro conhecê-la, e ambos juntos buscarem a sexualidade plena. Doutora, todo dia? O normal, o saudável, né, é pelo menos 3 vezes na semana. Se está fazendo só 2 vezes, tem que rever. Se está fazendo só uma, tem que ver o que está acontecendo de fato. Se está fazendo uma vez no mês, precisa de ajuda urgente. Olha, eu fui direta na pergunta, porque eu podia facilitar a vida de muita gente aqui. Então, né? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Acho que já ajudei bastante, hein? Agora, sim, enfim, e a pessoa, né, não faz. Então, também é problema? Então, como eu falei, tem que ver se está abaixo os hormônios, como é que está o emocional, ou então ver a saúde, né, realmente do corpo. Mas não é normal não ter libido. O casal casou para isso, né? Eu falo sempre isso nas minhas palestras. Vocês casaram para isso. Esse é o foco, né? Ter relacionamento, ter a sexualidade funcionando direitinho. Mas se não está acontecendo, é porque algo está acontecendo. Então, tem que rever. Tá. Então, já estamos combinados. Verifica a frequência e administra esse tempo aí. É saúde fazer, e eu acredito, você é uma pergunta, né? E também é saúde não fazer? Né? Não é saúde não fazer. Porque, assim, ó, quando nós temos a relação sexual, o nosso corpo, além dos hormônios que ele produz, né, e que é reposto, libera hormônios maravilhosos, que nem serotonina, ocitocina. Então, esses hormônios são super naturais e necessários, né? Então, uma pessoa que, no exemplo, não tem a dopamina, ela vai ter perda de libido. Quando eu falo perda de libido, não é só sobre a sexualidade, é desânimo, cansaço, sabe? Uma falta de vontade de fazer as coisas. Então, isso está relacionado à dopamina. Então, se o seu corpo não libera, você vai ter falta. E aí vai, não quero ir para academia, não quero mais sair. Aí começa a ter esse comportamento. Então, vamos praticar para liberar os hormônios naturais. Deus é perfeito, ele faz tudo perfeito. Uma coisa relacionada à outra. Doutora Irene, olha só, doutora, nós estamos aqui, sabe, é o programa que foi mais rápido, mais leve e assim, que nós passaríamos um bom tempo aqui ainda, né? Mas a gente tem esse tempo para administrar, já estou nos últimos momentos, e se a gente fosse deixar um conselho, porque eu acho que a benfeitoria de todo mundo que está bem, segue em frente, aquela, né? Segue em frente, administra, viva e vai dar tudo certo. Sobre os conselhos da doutora aqui, se você estiver bem, está tudo ok? Parabéns para você, casal, né? E tá tudo bem. Agora, se não tá, qual é o conselho para quem está em dificuldade para a gente fechar com chave de ouro? Buscar ajuda urgente, né? Porque um casamento pleno na sua sexualidade é casal feliz, é casal alegre, é casal saudáveis, né? Então, eles precisam sim buscar ajuda. Hoje nós temos sim como buscar ajuda, temos, né, fisioterapia pélvica, temos ginecologistas, temos sexólogos, né? Temos os orientadores nessa área que pode sim complementar e ajudar, né? E não sofrer, principalmente as mulheres que estão na menopausa aí, que estão passando por esses processos, que não é fácil. Busque ajuda, querida, urgente. Você precisa se cuidar, precisa se amar e o seu casamento vai agradecer. Muito bem, doutora Irene. Deixe suas considerações e deixe aí o seu @, porque eu sei que vai muita gente procurar aqui. Vai ser uma das entrevistas mais procuradas.
Ok, obrigada. Eu quero agradecer, né, pelo convite. De fato, eu acho muito importante trazer esse assunto porque é trazer conhecimento, né? E eu acredito muito nisso, que o conhecimento ele liberta, né? Ele abre portas. Então, busque ajuda mesmo. E as minhas redes sociais, eu estou ali à disposição, no meu privado, né? Eu tenho meu consultório particular onde eu atendo. A minha rede social é Psiranete Brito, sexóloga, né? Então, estou à disposição, estou para palestra, para mentoria, para consultório, para as igrejas. Aonde quiser levar sexóloga, eis-me aqui para somar. Que delícia. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer recebê-la e eu acredito que eu te vejo no próximo episódio. Conexão e diálogo nos bastidores, na rede social, e você vai aprender muito mais, porque aqui o conhecimento faz toda a diferença e para você é agregador. Nós trazemos pautas interessantes e essa, sem dúvida, trouxe muito conhecimento para você. Saúde. Até o próximo encontro.